Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, nós vamos ler apenas esse texto. O tema dessa palavra é as bases da perseverança da Igreja de Cristo. E diz assim a palavra do Senhor: eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? É um texto muito objetivo. Quando se fala de perseverança, é um dos primeiros textos que surge na mente do cristão, daquele que conhece a palavra de Deus, porque de forma muito clara, o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, Lucas, no seu relato histórico, faz questão de ressaltar em que a igreja primitiva perseverava. Ele faz questão de frisar, de demonstrar ali através do relato que haviam bases da perseverança da igreja, um alicerce sobre o qual a igreja primitiva construiu a sua história, porque nós vamos ver que perseverança nada mais é do que dar continuidade, é seguir adiante, é permanecer em algo, é insistir em alguma coisa, é ser constante naquilo, ser firme e determinado. Tudo isso é perseverança. E se nós chegamos até aqui hoje, se nós estamos aqui reunidos nesse lugar hoje em nome de Jesus, foi porque a igreja de Cristo conservou a perseverança. Foi porque os séculos passaram e as perseguições vieram, crises mundiais, catástrofes, dificuldades, obstáculos, batalhas travadas no campo material e também espiritual, mas a igreja atravessou tudo isso com perseverança. E por isso nós podemos hoje nos reunir em nome de Jesus Cristo. Eu percebo que a nossa geração é uma geração, de certa forma, privilegiada em termos de conhecimento da palavra de Deus. Nunca houve tanta revelação da palavra, tanta profundidade, nunca houve tanto estudo, a Bíblia nunca foi tão estudada, seja pelos céticos, com o intuito de detoná-la, desmenti-la, seja por aqueles que amam a Deus, que amam a Jesus, e tem procurado fazer cada dia mais firme, ter uma resposta cada vez mais precisa ao anseio da sociedade, ao anseio do homem moderno, se é que a gente pode falar assim, buscando resposta para várias questões. Então nós somos privilegiados, a nossa geração é uma geração privilegiada, e de fato se cumpriu aquilo que Jesus Cristo disse para os apóstolos no fim do seu ministério, que tinha coisas que ele não podia falar naquele momento, que eles não entenderiam, mas que o Espírito Santo do Senhor, com o passar dos tempos, revelaria. E nós estamos vivendo isso, vivendo esse tempo de um mergulho cada dia mais profundo nas verdades da palavra de Deus. Uma época, uma geração que tem recebido de Deus criatividade. A igreja tem recebido de Deus essa criatividade. Hoje nós estamos muito proativos nas redes sociais, e hoje a igreja, ela se municiou de outras ferramentas, está utilizando essas ferramentas em prol do reino, em prol dos seus projetos, propósitos. Isso é bacana, isso é sensacional ver realmente como o Espírito Santo tem dado criatividade à igreja da nossa geração, para que ela seja mais eficiente, para que ela consiga
se valer, utilizar bem todos esses recursos que existem hoje, que na época da igreja primitiva não existiam. Não existiam. Mas apesar de tudo isso, de saber de tudo isso, querido, o Espírito Santo de Deus quer nos fazer um alerta. Nós precisamos conservar as bases da perseverança da igreja. Apesar de saber que estamos sendo dotados dessa capacidade para esse novo tempo em que a igreja de Cristo vive, a reta final, nós cremos da propagação do Evangelho. Apesar de saber de tudo isso, a igreja da modernidade, a igreja da atualidade, nós não podemos esquecer de conservar as bases da perseverança da igreja, porque foram elas que sustentaram a igreja de Jesus em épocas críticas, em épocas de caos total, e conservaram e mantiveram firmes a igreja de Jesus até o dia de hoje. E se nós quisermos levar até o fim o nosso propósito, a nossa missão como igreja na atualidade, nós também vamos precisar conservar essas bases de perseverança. Aleluia. E Lucas faz questão de relatar, ele diz assim, que era a marca da perseverança da igreja. Eles perseveravam na doutrina ou no ensino dos apóstolos. E o que é o ensino apostólico? O que é a doutrina da igreja? Senão o próprio Cristo, aquilo que a igreja recebeu de Cristo. O Evangelho, a obra, a vida de Jesus, sua morte e sua ressurreição. A promessa da vida eterna que Ele nos fez, a todos aqueles que nele permanecem. O próprio apóstolo Paulo afirma em 1 Coríntios 3,11 que não há outro fundamento, senão aquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E a igreja primitiva reconhecia isso, que não há outra base onde ela possa construir o que quer que seja. Não há outra base para a evangelização, para o crescimento da igreja. Não há outra base para desenvolver projetos da igreja, sejam eles projetos sociais, ministeriais, espirituais, não importa, a base é uma só: Jesus Cristo. Não há como remover esse alicerce, foi Deus que o estabeleceu. A palavra de Deus diz que Deus colocou uma pedra em Sião. Deus colocou uma pedra, Deus lançou um alicerce inabalável, e todo aquele que nela crê não será confundido. A Bíblia diz, o alicerce, a base de tudo é Jesus Cristo. E a igreja da modernidade não pode se esquecer disso, por isso ela tem que pautar todas as suas estratégias, todos os seus projetos, toda a sua eficiência, não pode se apoiar nas ferramentas. Entenda uma coisa, utilizar as ferramentas é bom, é produtivo, para aquilo que glorifica o nome do Senhor, mas a base do que fazemos não está nelas. A base do que fazemos tem que continuar sendo Cristo Jesus, o Evangelho, a palavra de Deus. E é curioso ver que, quando se fala desse fundamento do ensino, da doutrina dos apóstolos, você vai ver o próprio Paulo falando em Efésios 2:20, que nós devemos estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ele amplia. É curioso, Paulo fala, peraí, esse fundamento, ele não é só dos apóstolos. Essa base, o que estrutura a palavra, o ensino, a doutrina dos apóstolos, não é só deles. Na verdade, os profetas já praticavam ela. Paulo diz que a igreja de Jesus Cristo precisa estar edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, onde Jesus Cristo é a pedra fundamental, é a pedra base. Jesus Cristo é a estrutura base. Jesus Cristo é o alicerce, é o baldrame, aonde a igreja pode edificar o que ela quiser para a glória de Deus.
mas a base é Cristo. Eu vejo Paulo fazendo um resumo em 1 Coríntios 15, um resumo do Evangelho. Ele fala lá, a nossa pregação, o nosso Evangelho, ele é simples, ele consiste em anunciar que Jesus Cristo morreu, foi crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou, e que ele foi visto pelos apóstolos, foi visto por cerca de 500 irmãos no monte, e por último apareceu a mim, como que alguém que nasceu fora de tempo. Essa é a doutrina dos apóstolos, esse é o ensino que os profetas, pelo Espírito Santo de Deus, já propagavam desde a antiguidade, que ele haveria de vir, o prometido das nações, o Messias de Deus, o Cristo de Deus, o ungido de Deus, o Salvador da humanidade. Eles pregavam, mesmo sem visualizar, pelo impulso do Espírito Santo de Deus, já anunciavam o Cristo, já anunciavam Jesus. E a igreja precisa manter, conservar, perseverar em Cristo Jesus, permanecer nele, em sua palavra. O alicerce da igreja é a palavra de Deus, e a gente percebe que, por mais que haja muita informação hoje, ainda assim nós temos uma deficiência muito grande de conhecimento da palavra de Deus, de mergulho na verdade das Escrituras. O básico da fé. Agora você vai ver que isso é recorrente, né? Eu me recordo que o escritor aos Hebreus fala sobre isso. Há um povo que já deveria ser entendido na palavra, estar mais sólido, mais firme. Nós falamos que perseverança é firmeza, é constância. E o escritor aos Hebreus, ele fala que ao invés daquele povo, daqueles irmãos para quem ele dirigia a sua carta, serem pessoas estruturadas, entendidas na fé, nas coisas de Deus, ele ainda precisava ficar voltando nas coisas mais simples do Evangelho, mais elementares, mais básicas, porque aqueles irmãos, apesar do tempo, ele diz assim, apesar do tempo que vocês têm na fé, vocês ainda parecem crianças que precisam ser alimentadas com leitinho. Ele diz assim, porém o mantimento sólido é para aqueles que são firmes, que estão experimentados na justiça. Aleluia. Ei, Deus tem mantimento sólido para te dar, amado. Deus tem mantimento sólido para a igreja, porque é essa solidez que mantém, que conserva a igreja de pé, e é nessa base que a igreja da atualidade tem que conservar a sua perseverança. Passa o tempo, passa as épocas, passa as estações, Jesus Cristo não muda. Hebreus 13:8 diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então a igreja dependeu de Cristo lá atrás, vai continuar dependendo de Cristo hoje, e até o dia em que nós entrarmos nos portões da glória. Diga para o seu irmão, persevere em Jesus. Persevere em Jesus. É triste ver que muitas pessoas negligenciam. E o que é negligenciar, se não deixar de, né? Deixar de ter contato com a palavra, deixar de conhecer Deus através da verdade das Escrituras, que é infalível. É infalível. Tem uma frase do Moody, Dwight Moody, né? Dwight L. Moody. Moody falava assim: ou o pecado me afastará desse livro, ou esse livro me afastará do pecado. Esse é o poder da palavra de Deus. Esse é o poder da palavra de Deus. O poder da palavra de Deus vai nos conservar longe do pecado, longe do mal, longe da impiedade, longe daquilo que está fora do querer de Deus para a nossa vida, querido. Ame a palavra de Deus. Deixa o Senhor construir um alicerce inabalável na tua vida. E é por isso que nós vivemos numa multidão de pessoas que desistem,
Você vê como é oscilante e de certa forma, até triste ver como as pessoas não conseguem permanecer em Jesus. Entregar a vida para Jesus é a coisa mais simples de se fazer. A gente, claro, sabe que algumas coisas levam a pessoa a se entregar a Jesus, às vezes não é uma decisão tão consciente assim, né? É movida por um momento de uma forte emoção e tudo mais, e não vou entrar nesse mérito, mas o que nós percebemos é que as pessoas não conseguem perseverar no Evangelho, e muito disso está ligado ao fato dessas pessoas não conseguirem entender a importância de conhecer a Cristo pela palavra, de entender a palavra, de amar a palavra do Senhor. Então, dessa forma, a vida que essas pessoas começam a construir no Evangelho é muito frágil, e diante das primeiras adversidades, e diante das primeiras frustrações, decepções que aparecem na vida humana, essas pessoas abrem mão de permanecer em Cristo, abrem mão de dar continuidade, de seguir adiante. Mas eu tenho certeza que nós vamos até o final. Eu tenho certeza que nós vamos chegar aonde Deus nos chamou para chegar, no alvo. Nós vamos alcançar o alvo, querido, aquilo para o que Deus nos resgatou. Nós vamos alcançar, se nós perseverarmos na palavra do Senhor. Nós vamos até o fim. Ele diz assim: eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na base, essa estrutura, esse fundamento que é Jesus, a pedra de esquina, rejeitada pelos homens, mas por Deus eleita e preciosa, colocada como alicerce, como sustentação de todas as coisas, daquele que confia em Jesus, que põe sua fé em Cristo, que crê na sua palavra, que se apega às suas promessas. Essa pessoa está com a vida alicerçada, está com uma base capaz de resistir a tudo e a todos. E ela pode realmente construir uma família abençoada, construir uma vida pessoal de sucesso, construir uma vida de prosperidade, de grandes realizações em Deus, porque há alicerce para isso, há fundamento para isso, fundamento sólido, inabalável. Mas Lucas prossegue dizendo assim: olha, eles perseveravam também na comunhão e no partir do pão. A nossa comunhão é algo muito precioso, querido, e às vezes nós não nos damos conta disso. Nós precisamos aprender a valorizar mais a comunhão, e é lindo ver o que acontecia na igreja primitiva. Você vai ver nos versos seguintes ali, o verso 44, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, o texto sagrado diz. Depois no 46 diz assim, diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam de refeições com alegria e sinceridade de coração. E o que isso reflete? Comunhão, proximidade, desejo de estar junto. Nós precisamos valorizar mais a nossa comunhão. A nossa vinda aqui nessa noite, querido, expressa um pouquinho desse desejo por comunhão. A nossa vinda aqui nessa noite expressa o quanto é importante a comunhão da igreja. Nós estamos assentados na mesa com Cristo, estamos assentados para uma refeição espiritual, estamos assentados para criar unidade, para criar convívio, e a comunhão cria tudo isso. A comunhão serve para que as diferenças que existem entre nós, elas sejam diminuídas, superadas, vencidas. A comunhão serve para que o nosso ser, quem somos, seja modelado por Deus. Por isso que o casamento é a expressão máxima, né, de comunhão, de unidade, de intimidade entre os seres humanos, porque a comunhão propicia isso. A comunhão realiza isso. Olha para o irmão que fala do seu lado e fala para ele assim: é importante a nossa comunhão.
porque eu preciso de você e você precisa de mim, porque através da minha vida e através da tua vida, Deus está trabalhando, aperfeiçoando a igreja. É nessa comunhão que ideias surgem, é nessa comunhão que direcionamento Deus vai dando, vai propiciando, é nessa comunhão que Deus ordena a bênção para sempre, diz o Salmo 133. E o conselho do escritor aos Hebreus é válido para o dia de hoje, quando ele diz assim que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. Não devemos deixar de congregar. Você vê que a igreja estava todos os dias reunida no pátio do templo. Ou seja, eram pessoas que tinham prazer na comunhão, eram pessoas que tinham prazer em se reunir. E hoje por muito pouco se deixa de estar na igreja. Hoje por qualquer motivo a gente perde uma oportunidade de estar em comunhão. Hoje por muito pouco a gente despreza momentos como esse. Tem gente que acha que vai ter um céu só para ele, né? Tem gente que parece que tem essa falsa ideia na mente, porque ele não gosta de comunhão, não gosta de gente, não gosta de pessoas. Aí diz assim, não, quem tem que gostar de gente é o pastor. Eu não sei que tipo de céu você está imaginando que vai ter, querido. Eu não sei se é um céu onde vai ter um cercadinho lá no canto para você, uma plaquinha. Porque eu acho que essas pessoas têm que viver assim mesmo, cercadas, isoladas, não podem estar em contato com ninguém. A igreja precisa perseverar na comunhão. Comunhão faz parte do ser igreja. O termo eclésia significa um ajuntamento de pessoas, assembleia de pessoas que foi tirada para fora. Mas não foi tirada individualmente, ela foi tirada enquanto ajuntamento, enquanto grupo, enquanto eleitos, enquanto separados, escolhidos por Deus. Essa é a igreja de Jesus Cristo, é uma igreja que ama a comunhão, é uma igreja que ama contato com as pessoas, é uma igreja que ama essa interação, porque ela sabe que nessa interação há uma troca de virtude, há um manifestar da presença de Deus, a edificação recíproca, aleluia. Olha para o seu irmão e fala para ele assim: eu quero edificar a sua vida, aleluia. Nessa comunhão, querido, a edificação, a consolação, nessa comunhão há conforto, nessa comunhão há um mover do Espírito Santo de Deus, a bênção, nessa comunhão Deus age, Deus opera nas necessidades, nessa comunhão Deus transforma o seu povo. Por isso a igreja caía na graça das pessoas. A igreja primitiva demonstrava uma comunhão tão gostosa. Imagina a sociedade daquela época vendo aqueles irmãos tão felizes, aqueles irmãos tão alegres, indo para a casa do Senhor todos os dias, aquelas pessoas com aquela euforia contagiante, aquela alegria de falar de Jesus, de anunciar Jesus, e de mostrar que era maravilhoso estar junto, compartilhando o que Jesus fez, o que Ele faz, e o que Ele ainda prometeu fazer. E a igreja pode muitas vezes estar perdendo o gostinho disso. Por isso que eu disse, a gente tem que tomar cuidado com as ferramentas, elas são importantes, mas elas não são a base. E aí tem muito crente hoje agora querendo cultuar de casa, né? Não, eu vejo o culto pela internet. Não, pode deixar que eu assisto aqui no YouTube, ao vivo. Não, deixa que depois eu pego aí, eu vejo aí, eu assisto lá, vejo o que o pastor falou. Não vou para a igreja não, está chovendo, está calor, o ar-condicionado não vence lá, não sei. A gente sempre arruma uma desculpa. Quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa, é assim, né? E essas pessoas estão perdendo o sabor, o poder transformador da comunhão. Estão perdendo a oportunidade de ver o que Deus faz nessa interação. É maravilhoso ver o que Deus faz.
Não perca a comunhão, querido, não perca a comunhão, meu irmão, não perca, persevera na comunhão, persevera na generosidade, persevera no auxílio mútuo. É nessa hora que Deus quer usar você, querido. É num dia como esse que Deus usa a tua vida para dar um abraço em alguém, uma palavra de ânimo, um sorriso, um aperto de mão gostoso, uma palavra de encorajamento, um auxílio. É na comunhão que Deus toca em você, que Deus move o teu coração a abençoar alguém, a ajudar, a estender a mão. Nós não podemos perder a nossa comunhão. O diabo trabalha para acabar com a comunhão da igreja. O inimigo é o maior interessado em ver a igreja dividida, em ver a igreja fracionada em grupos. O inimigo é o maior interessado em acabar com a comunhão. Ele sabe o efeito da comunhão, o poder da comunhão, o impacto que ela causa na vida do povo de Deus e na sociedade. Porque parece que sai tanta faísca aqui no meio da comunhão, que o mundo vê de longe. Você pensa que é ruim as faíscas? Não é não, irmão. É bom, porque fogo começa com faísca, e é no meio da comunhão, onde o Senhor derrama a bênção, onde o Espírito Santo de Deus se manifesta. Unidade de propósitos, unidade de pensamentos, um só coração, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual é em todos, mas também é por todos. E é nessa comunhão que o fogo de Deus começa a queimar, e a igreja brilha a luz de Cristo, e as pessoas podem ver de longe, e o mundo enxerga de longe. Aleluia. Então não tem problema se sair faísca uma vez ou outra, não. Não esquenta com isso, não. Faísca é bom. Fogo começa assim. Daqui a pouco dá para ver o incêndio de longe. Aleluia. E a igreja cai na graça da comunidade, a igreja cai na graça da sociedade, e as pessoas começam a enxergar o impacto do Evangelho, o poder transformador da palavra de Deus, e querem se unir a esse povo, e querem entrar nessa comunhão, e querem experimentar o que Jesus está fazendo. Nós precisamos perseverar na comunhão. Olha para o seu irmão e diga: querido, não deixa nada quebrar a nossa comunhão. Fala para ele: não deixa nada quebrar a nossa comunhão. Lá em casa nós sempre oramos por isso, todas as vezes que estamos juntos à mesa, todas as vezes que estamos juntos em oração, antes de dormir ou em alguma outra ocasião, nós oramos a Deus por isso, para que Deus conserve a nossa comunhão, a unidade dentro da nossa casa, a unidade da igreja, para que Deus nos faça permanecer em comunhão, perseverar nela. Nessa comunhão Deus tem algo grande a realizar nessa noite, esse ajuntamento de pessoas aqui. A tua vinda aqui, a minha vinda aqui não foi em vão, amado. Deus tem algo a fazer nesse lugar. Deus quer fortalecer a comunhão da igreja, para que a igreja possa permanecer, perseverar nela. E ele fala, eles perseveravam também na oração. A gente fala de oração, tem uma frase do Rick Warren, eu li em algum dos livros dele, pastor Rick Warren, autor daquele livro Caçadores de Deus, né? É o Tommy Tenney, autor do livro Uma Vida com Propósito. E eu achei a frase dele, estava olhando umas anotações, ele diz assim, ó: as pessoas podem recusar nosso amor, podem rejeitar nossas palavras, mas elas não têm defesa contra as nossas orações. Não tem. Não tem. Não há como se defender da oração, querido. A oração é poderosa. A oração move o braço de Deus. E contra o braço de Deus não há quem se mantenha de pé, querido. Hoje em dia os pais, por qualquer coisinha, não, vou deixar meu filho em casa, né? O tempo não está legal, eu estou achando que vai chover. Está nem chovendo, ele está profetizando já, né?
Eu estou achando que o tempo está instável hoje. Eu estou achando que vai acontecer alguma coisa. Profeta do caos, né? Ele não consegue prever o que de bom vai acontecer no culto de oração. Ele não consegue profetizar o que de bom Deus possa fazer naquela reunião de oração. Ele só consegue, né? Eu me recordo que a gente ia para lugares onde a gente subia o morro, e era vários minutos ali naquela trilha, subindo o morro para chegar numa outra igreja, longe, numa congregação, aqui e acolá. Mas estava todo mundo lá, indo à oração. Você vai perceber na palavra de Deus que, depois de grandes momentos de oração, Deus sempre concedeu grandes vitórias para a igreja. As vitórias estão sempre associadas à oração, à busca da presença de Deus. E a igreja primitiva era uma igreja que orava constantemente. No capítulo 4 do livro de Atos, você vai ver isso relatado, no verso 31. Quando os discípulos chegaram, depois de serem presos, foram açoitados, chegaram e contaram para os irmãos o que aconteceu. Sabe o que eles fizeram? Uma passeata na frente do Sinédrio, para invocar os direitos do cidadão judeu. Não, vamos aqui, que é isso, açoitando nós? Foi isso que eles fizeram? Fizeram um chabu na rede social, vamos bombardear o governo local agora. Olha lá, maltratou nossos irmãos, torturou. Não, sabe o que eles fizeram? Foram orar. Foram orar. Olha só mais uma vez o problema das ferramentas. Hoje a gente até tem ferramentas, né? Tem ferramenta para protestar, tem ferramenta até para acusar o governo, para se levantar contra a autoridade, isso aqui diante de uma injustiça que é praticada contra a igreja ou contra a própria sociedade, enfim, até há ferramentas para isso, só que nós estamos esquecendo das bases. A igreja não resolve as suas coisas, seus problemas, suas necessidades da forma que o mundo resolve. A igreja resolve com as armas de Deus, com as armas espirituais, com armas eficientes em Deus, para destruir fortalezas que estão por trás desses levantes, dessas situações que surgem, para parar o progresso do Evangelho. A igreja não resolve isso com protesto, a igreja não resolve isso bombardeando a internet, com tweets, com isso, com comentários, atacando isso, aquilo. A igreja resolve com oração. Vamos tomar cuidado com as ferramentas, porque estamos valorizando mais elas do que as bases da perseverança da igreja. Elas são boas, não podemos descartar na modernidade, mas nós não podemos deixar de fazer a lição de casa. O problema é que nós não fazemos a lição de casa. Não fazemos nem a lição de casa. Sem vida de oração, querido, esqueça. Não há como ter comunhão com Deus. Não há como almejar servir a Deus sem ter uma vida de oração. Oração é relacionamento com Deus. Como que você quer servir um Deus que você desconhece, com quem você não se relaciona, de quem você não sabe quais são os propósitos, as metas, os objetivos que Ele quer de você? E isso só se adquire através de contato com a palavra de Deus, através de uma vida de oração, de busca. Aquele que busca acha, mas em compensação quem não busca, nós precisamos retornar urgentemente a uma vida de oração. Ah, mas pastor, é difícil, o corre-corre do dia a dia, é o trabalho, as responsabilidades, é os afazeres de casa, é filho, a escola, é curso, é isso, é aquilo, é não sei. Querido, todas essas questões afetam toda a humanidade. Ou há algum ser privilegiado aqui e não se depara com isso no dia a dia?
A igreja precisa perseverar na oração. Quando eles chegaram ali, dizendo: olha, fizeram isso, isso, isso conosco, os irmãos olharam aquele relato, ficaram impactados, mas falaram assim: não, nós vamos fazer o seguinte, vamos orar. Eles deram as mãos, se uniram e começaram a levantar um grande clamor ao Senhor. Começaram a apresentar aquela situação de perseguição a Deus. Começaram a pedir a Deus uma saída para aquilo tudo, e falaram: Senhor, nos concede intrepidez, nos dá ousadia para pregar a Tua palavra, estende a mão para fazer sinais, milagres e maravilhas. E a Bíblia relata no verso 31, que o lugar onde eles estavam reunidos começou a tremer. Você vê que muitas vezes a gente usa o caminho errado, né? O problema aparentemente parece ser físico, natural, social, né? E aí a gente usa o seguinte caminho: então vamos resolver de forma física, natural, vamos usar ferramentas que estão disponíveis no mundo natural para atingir isso, solucionar isso. Mas a igreja primitiva já tinha uma inteligência espiritual, uma sensibilidade diferenciada, e ela sabia que o caminho da vitória não é esse para a igreja. Então, ao invés de resolver de forma natural, a igreja abdicava desses recursos e ia resolver de forma sobrenatural o problema, através da oração. Uma igreja que ora é uma igreja poderosa em Deus. Uma igreja que ora é uma igreja vitoriosa. Uma igreja que ora move o sobrenatural, e o sobrenatural, quando entra em ação, muda o natural. Você percebe como nós fazemos o caminho inverso? Querido, corre para o sobrenatural. Vamos voltar à oração, perseverar nela. Ah, mas quanto tempo eu devo orar? Querido, a vida toda. O cristão vai passar a vida toda orando. Ou será que em algum momento da tua vida tu pode parar de respirar? Não consigo uma apneia aqui de 1 minuto, pastor. Mas se tu quiser continuar vivo, você vai ter que voltar a respirar. Em matéria de vida com Deus, a oração é esse ar que nós precisamos. Você nunca vai poder abrir mão dela. Passe os dias e os anos, nós nunca vamos poder parar de orar, porque a oração é o ar que enche de vida os pulmões da igreja, para que a igreja persevere em fazer a vontade de Deus e continue seguindo avante. A oração é isso. Pronto. Se a palavra é o alimento, a oração é o ar que vai encher o pulmão da igreja, para que ela possa seguir em frente. Sem orar não dá. Quando Pedro é preso em Atos 12, Herodes começou a fazer graça, perseguir a igreja, mandou matar Tiago, irmão de João, os 2 irmãos ali, pescadores, a espada. Tiago foi morto à espada. Herodes achava que dessa forma ia intimidar o crescimento da igreja, achando que ia causar medo, pavor, e os apóstolos iam se intimidar, deixar de falar do amor de Jesus Cristo. Ele então, vendo que aquilo surtiu resultado, algumas pessoas na sociedade gostaram, a elite religiosa gostou, ele resolve mandar prender o apóstolo Pedro. Pedro é levado à prisão, tem uma oportunidade ali de falar alguma coisa, mas é açoitado, é preso. Mas a palavra de Deus diz no verso 5 que a igreja fazia contínua oração por ele. Olha a palavra contínua, fala exatamente disso que nós estávamos falando agora, da necessidade de perseverar em oração, de permanecer em oração, de ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, de diálogo com Deus, de interesse pelas coisas do céu. A gente está mostrando muito interesse pelas coisas da terra e pouco interesse pelas coisas do céu. E isso é comprovado de que forma? Na maneira com que nós tratamos os projetos de ambos os lados. Olhe para a maneira com que você trata os teus projetos pessoais, os teus sonhos pessoais,
e olhe para a forma com que você se interessa pelos projetos do reino de Deus. É dessa maneira que você analisa. E o fato da Bíblia relatar que a igreja fazia contínua, era ininterrupto, e a igreja não pode parar de orar. Nesse momento tem igrejas orando, clamando a Deus, por nós, levantando a voz ao céu, clamando por tantas coisas que Deus tem semeado no coração da igreja, na atualidade, para fazer, para alcançar o maior número de vidas possíveis, até a vinda de Jesus Cristo, porque é isso que sustenta a igreja. A oração é uma dessas bases, é uma dessas colunas que mantém a igreja de pé. O dia que a igreja parar definitivamente de orar, ela rui, toda a estrutura vem abaixo, tudo que está sendo construído desaba. Por isso Lucas fez questão de frisar as bases da perseverança da igreja primitiva como um modelo para a igreja de todas as eras, de todos os séculos que viriam. Esse é o modelo que nós precisamos adotar de perseverança, e aí, baseados nisso aqui, a gente vai conseguir construir coisas extraordinárias para Deus, alcançar resultados maravilhosos para o reino de Deus, incontáveis vidas, incontáveis lares transformados, incontáveis histórias de pessoas mudadas para sempre. Mas não podemos abrir mão desse alicerce. E de tanto orar, a Bíblia declara que Deus enviou um anjo até a prisão. Pedro estava dormindo na hora, o anjo acorda Pedro e fala: levanta, vamos, pega tuas coisas, vamos embora. As portas das prisões se abriram, querido. A oração abre as portas para a igreja passar. A oração, ela escancara, arrebenta ferrolhos, arrebenta grilhões. Eu não sei, amado, o que você está enfrentando na tua vida pessoal, familiar, mas eu sei que como igreja de Cristo, se orarmos, se clamarmos, não há barreiras que detenha o nosso avançar, não há barreiras que impeça a tua vida de prosperar, não há barreiras que impeça o teu lar de ser abençoado por Deus. Não há. Agora que coisa curiosa, o anjo conduz Pedro até a saída da cidade, Pedro sai, o texto de Atos diz, e aí Pedro vai até a casa de Maria, mãe de João Marcos, escritor do Evangelho de Marcos, né? Ele era meio que um discípulo de Pedro, aquela coisa da identificação, né? Se identificou mais com o estilo de Pedro, passou a andar mais com Pedro, e uma amizade foi criada ali, e Pedro então vai até a casa da mãe de João Marcos, a mulher chamava-se Maria, e quando ele chega lá, uma menina vem atender, abre a porta, e fica assustado, ele fala: sou eu, Pedro? Como assim, Pedro? Não, ela voltou lá dentro, os irmãos ainda estavam orando, os irmãos ainda estavam clamando, querido, a igreja ainda estava buscando a Deus pela vida de Pedro, e a vitória já tinha sido concedida pelo Senhor, ao seu servo, ao seu povo, e isso vai acontecer, querido, com a igreja vai estar orando, a igreja ainda vai estar buscando, ainda vai estar no meio do combate, e Deus já vai ter garantido a vitória para o seu povo. É assim que Deus faz. Uma igreja que orava, uma igreja que buscava constantemente, uma igreja que conservou essa base de perseverança em oração. Normalmente, escute uma coisa, normalmente, antes de melhorar, piora um pouco mais. Cutuca o seu irmão aí e fala: olha, é isso aí, irmão, prestou atenção? Fala para ele: prestou atenção aí? Normalmente, antes de melhorar, piora um pouco mais. É assim. Mas nós não podemos deixar de crer e nem de clamar ao Senhor.
Estava em casa clamando esses dias, conversando com Deus sobre algumas coisas. Hoje à tarde também estava orando um pouco, buscando a Deus, e eu ficava pensando no meio da oração, falando com Deus, e a cada situação que eu apresentava a Deus, dentro do meu ser eu falava: Senhor, isso eu não posso pedir para ninguém, eu só posso pedir para o Senhor. Ninguém tem condições de fazer isso que eu estou te pedindo. Não sei se você já passou por isso, de você estar orando, falando com Deus, e ao mesmo tempo a tua mente está a milhão trabalhando, e você está pensando em várias coisas, inclusive sobre aquele pedido que você está fazendo, a tua mente já está ali. E eu, ali na presença de Deus, falando com Deus, eu falava: Senhor, essas coisas, elas não dá para pedir para o homem, não dá para pedir para o pai, para a mãe, para os amigos, para o pastor, Deus, não tem. E ali eu entendi que não há melhor lugar para estar, querido. Não há a quem recorrer. Entenda isso, não há a quem recorrer, senão ao Senhor nosso Deus. Não há para quem você vai pedir o que você está precisando. Quem é capaz de mudar o coração do teu familiar? Quem é capaz de tirar a tua família do fundo do poço? Quem é capaz de mudar a tua história? Quem é capaz de abrir o teu entendimento para coisas que você hoje não sabe nem por onde começar? A quem você vai pedir isso? Quem é que vai te instruir? Quem é que vai te pegar pela mão? Quem é que vai te fazer passar por cima de tudo isso? Quem é capaz de vencer o inimigo, senão o nosso Deus? Então é a Ele que a igreja tem que clamar, então é diante dEle que os nossos joelhos têm que se dobrar, é para Ele que a nossa voz tem que se levantar em oração, é diante dEle que as nossas lágrimas têm que ser derramadas, querido. Então eu te convido nessa noite a voltar à oração, eu te convido nessa noite a refazer essa base, para perseverar na presença de Deus, em nome de Jesus. Persevera. Eu não sei quanto tempo você tem orado, mas eu te digo: persevera na oração, continua, avança, permanece, não desiste, seja determinado, peça de novo, chore de novo aos pés do Senhor, e no tempo certo de Deus, a tua vida vai ser transformada, o teu milagre vai chegar, tudo vai tremer para a glória de Deus na tua vida, meu irmão. Aleluia. Eu não sei há quanto tempo, mas eu te digo: persevera. Persevera na oração. Persevera. As pessoas não têm o que fazer contra as nossas orações. Essa frase do Rick Warren é verdade, é a mais pura verdade. Podem rejeitar nosso amor, rejeitar as palavras que falamos, mas elas não têm defesa contra as nossas orações. Vamos bombardear, aleluia, vamos bombardear com oração. Bombardeia o teu lar com oração, bombardeia a tua vizinhança de oração, bombardeia esta cidade, vamos bombardear esta cidade com oração, aleluia. Um dia eu sei que meu Jesus a este mundo